isso, nós precisamos repensar. Para um pouquinho agora e pensa comigo. Que palavras e que ações você tem jogado na semente, no jardim da sua vida? O que você está querendo construir para a sua jornada e como você tem feito isso no seu dia a dia? Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje? Então é com muito prazer que a gente recebe vocês aqui. Recentemente saiu uma pesquisa falando sobre o fato das pessoas estarem muito ansiosas, estarem no modo looping, aonde elas não conseguem ver suas ações, o que elas têm feito no seu dia a dia. E isso impacta emocionalmente, fisicamente, em tudo que você vai gerenciar. Conforme você deseja transformar o seu ambiente, a sua vida, transformar até você mesmo, precisamos pensar sobre como essa geração, como tudo que tem acontecido na sociedade, está impactando na nossa ansiedade e nas nossas pequenas conquistas ou não. Então, com isso, vamos continuar com nossas atividades. Temos perguntas? Enquanto nosso diretor verifica nossas perguntas, vamos falar aqui sobre como essas pequenas ações do seu dia a dia vão impactar o que você deseja construir. Quando você pensa a longo prazo, você tem que ter metas concretas e desenvolver as suas habilidades. Vamos pensar aqui no nicho de habilidades. Quais habilidades você domina? Se você se comunica bem, se você tem facilidade de lidar com as pessoas, se você desenha bem, se você é um bom artista, que tem aquela facilidade de contar piadas, se você é aquela pessoa que é disciplinada, se você tem bom horário, se você respeita o horário, se você respeita as pessoas com quem você está. Olha para o seu contexto geral de habilidades que você possui. Com essas habilidades, você vai verificar o que você precisa fazer alterações. Ou seja, pega essa habilidade que você manda muito bem e usa ela como um gancho para impulsionar o que você deseja. Ah, eu quero mudar de emprego. Se você quer mudar de emprego, começa verificando primeiro para qual área você quer ir. Por exemplo, eu durante muitos anos dei aula em escolas. Fiz a carreira normal, isso eu tô falando para você que quer ser educador ou para você que quer um norte para começar. Eu comecei lá atrás no ensino médio fazendo o curso de formação de professores. Esse curso me deu uma base muito legal para que eu começasse a trabalhar em uma escola. E eu já comecei muito bem como professora regente. A partir daí, eu fiz o curso de pedagogia enquanto eu estava trabalhando. Eu conversei com a diretora na época da escola a qual eu estava ligada e ela abriu essa oportunidade para que eu pudesse estudar, ou seja, eu saí um pouquinho mais cedo do meu trabalho e durante os períodos de intervalo onde as crianças estavam fazendo outras atividades, eu tinha a oportunidade de estudar e concluir a faculdade de pedagogia. A partir daí, eu ainda continuei dando aula mais um período de aula, em sala de aula por 10 anos aproximadamente. E conforme esse tempo foi passando, eu percebi que a sala de aula era uma coisa que eu gostava muito, porém tinham coisas que eu gostava mais. Paralelamente a isso, eu também trabalhava com festas e eventos. E eu percebi que ali tinha uma brecha para que eu pudesse me encaixar. Eu comecei primeiro como
artista de pintura infantil, né? Fazia pintura para as crianças. E após um tempo fazendo isso, eu comecei a fazer recreação e posteriormente eu fiquei como chefe de equipe. Ou seja, eu trabalhava com a formação desses profissionais. Foi aí que eu entendi. Esse era o meu nicho. Eu tinha habilidades de comunicar muito bem e também tinha habilidades de passar isso com facilidade para as pessoas. Então, já me disseram que temos perguntas. Podemos começar. Já Sim. temos perguntas. Pode falar, diretor. Mariana, São Paulo. Olá, Mariana de São Paulo. Bom dia. Seja bem-vinda. Gigi, como estimular o hábito da leitura em crianças de 4 a 6 anos que preferem telas? Mariana, se for a sua criança, você tem uma facilidade maior para conseguir gerenciar. Por quê? A criança só tem acesso àquilo que a gente fornece. Ou seja, se a sua criança está muito viciada em telas, primeira coisa que você vai fazer é desmamar da tela. A gente não faz o desmame do peito? Você vai começar a tirar a tela com amor e carinho. Isso é reeducação. A criança vai chorar, a criança vai gritar, vai se esgoelar, mas você sabe que você quer o melhor para a sua criança. Então, primeira coisa que você vai fazer, vai diminuir a tela. Para times de 4 anos, né? Para times de 4 a 6 anos. 20 minutos de tela. Você pode dar 3 times de 20. Ou seja, você tem aí 60 minutos por dia. E olha que isso já é bastante, tá bom? Então, você pode deixar a criança 20 minutos de manhã, 20 minutos à tarde, 20 minutos à noite. Pode diluir em momentos de 30 minutos. Outra coisa que você vai fazer, começou a desmamar da tela, compre mais livros para a sua criança. Forneça essas atividades com o livro. Pode ser livro, você pode comprar também aqueles caderninhos de receita, imprimir cartas da internet. Para quê? Para que a criança vá tendo contato com esse mundo da leitura através de diversos portadores textuais. É como a gente chama, para vocês, de uma forma geral, ter contato com diversos textos. Seja livro, seja revista, seja jornal, seja receita, carta. Começa a fornecer isso para o seu filho, para sua criança, né? E deixa à vista. Todos os dias tem um momentinho, ou tira pelo menos 2 vezes por semana, para ter um momento de leitura com a sua criança. Senta com ela, lê para ela. Conforme você for trabalhando aquela leitura, não precisa trabalhar diversas leituras ao mesmo tempo. Pega um livro e te faz essa leitura por 1 mês, que seja 2 vezes por semana. A criança gosta dessa repetição. Por quê? Porque primeiro isso ativa no cérebro dela uma sensação de conforto. Porque ela já conhece a história e ela já sabe como essa história vai se desenrolar. Então, você vai trazendo para ela, além dessa sensação de conforto, essa dinâmica facilitada com a leitura. Ela já sabe qual é a próxima palavra que vem, então ela vai começar a ler com você. Ela já sabe qual é o enredo daquela história, ela já sabe como a história termina. Então você está criando ali um ambiente afetivo onde a criança pode desenvolver essa aquisição de conhecimento de forma facilitada. Agora vamos para um contexto onde você é educadora. Você tem ali muitas crianças na sua sala de aula. Traga leituras agradáveis, traga leituras que tenham imagens grandes, que tenham pouco texto, com letras grandes, porque aí a turma consegue visualizar. Coloque a turma em roda, porque isso facilita essa sensação de comunidade e principalmente quando você for mostrar o livro, você lê o livro e sai mostrando assim na rodinha para todo mundo, que eles vão conseguir visualizar melhor o que você está mostrando e, consequentemente, vão trazer essa leitura para o cotidiano.
Vamos dizer que você tem algum assunto que você quer trabalhar na sala de aula. Você vai pegar e trazer um livro que tenha algo a ver com aquele assunto, com aquela dinâmica que você quer trabalhar, socioemocional, afetiva, ou dinâmicas de higiene, limpeza e cuidado com o ambiente. Isso vai fazer toda a diferença, tá? Então, recapitulando, se é na sua casa, você oferece leituras para a sua criança e leia junto com ela. Se for num contexto escolar, traga leituras dinâmicas, textos grandes, mais imagens e texto reduzido. As letras têm que ser grandes, mas o texto tem que ser reduzido, tá bom? Parlendas, cantigas, tudo isso vai facilitar a sua dinâmica da sala de aula. Tem mais pergunta? Sim, temos sim, Judete. Carlos, de Minas Gerais. Olá, Carlos, bom dia. Beijo, Minas Gerais. Quais atividades ajudam no desenvolvimento socioemocional na educação infantil? Faz a pergunta de novo, diretor. Quais atividades ajudam no desenvolvimento socioemocional na educação infantil? Olha, Carlos. Sim. Carlos, vou falar para você que tem atividades sim, mas o primeiro passo para desenvolver essa educação socioemocional é o seu exemplo, tá? O exemplo das pessoas que cercam essas crianças. Foi comprovado que você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Para a criança é a mesma coisa, ela vai ser a média das 5 pessoas com quem ela mais convive. Então, vamos pôr num contexto onde a criança já está inserida na escola, ou seja, ela convive com o ambiente familiar e o ambiente escolar. O seu exemplo como pai ou como mãe, cuidador principal, vai ser o diferencial. Por exemplo, a criança deixou lá um copo cair no chão com água, esparramou tudo pelo chão. Você vai gritar, criança, meu filho, olha só o que você fez, você sempre deixa tudo sujo, olha só, você não tem cuidado, está desatento. Isso já é educação socioemocional, porque você está mostrando para a criança que ela não tem espaço para errar. Que se ela errar, ela vai ser punida, vai ouvir palavras desagradáveis. Então, o que você vai fazer? O seu exemplo vai educar essa criança. Se a criança derrubou no chão, tudo que é bagunçado precisa ser organizado. Se molhou o chão, você vai ensinar a criança a secar o chão. Pega um pano de chão, olha, você molhou o chão. Vou pegar um paninho, você vai secar o chão. Vamos secar o chão. Se a criança já souber fazer, dá um pano de chão na mão dela e deixa que ela faça. E você só acompanha. Agora, se a criança ainda não sabe fazer, pega o pano de chão, fica ao lado dela, ensina como fazer. Isso vai educar a criança de forma socioemocional e de forma afetiva e profunda. Você vai ver que essas pequenas ações vão transformar o seu cotidiano e como você se relaciona com a tua criança ou com qualquer outra pessoa que você convive. Agora, uma segunda prática que eu posso te dar, além do exemplo, são leituras. Hoje a gente tem uma gama de livros socioeducativos incríveis. A gente acabou de ter a Bienal esse ano aqui no Rio de Janeiro. Aconteceu no mês passado. Foram quase 10 dias, onde tinha uma oferta de livros muito grande, a um baixo custo, que estava ensinando sobre tristeza, sobre alegria, sobre raiva. Ai, Gigi, já passou a Bienal, agora o que eu faço? Não comprei nada, nem sabia que teve Bienal. Não tem problema, joga no Google. Tem diversos autores, né, empresas. Vou citar uma aqui, não é merchan, tá bom, pessoal? Mas é porque eu gosto muito dos materiais dessa empresa, que é Ciranda Cultural. Vai lá, dá um Google, Ciranda Cultural. Eles têm uma gama de material riquíssimos, livros curtos. Aí você tem que ver, quando você for comprar o livro, você tem que ver se o livro está adequado para a faixa etária da tua criança, tá? Porque eles também têm esse cuidado de o livro tá lá para crianças de 4 a 6 anos, crianças de 9 anos, que são os jovens, né, adolescentes, jovens de 14 anos. Então o livro tem a classificação indicativa.
educativa. Então, você pode sim e deve fazer uso desse recurso. Isso é uma atividade riquíssima que você vai fazer com a tua criança. Você vai sentar, você vai ler com ela e vai trabalhar esse contexto socioemocional, só que de uma forma mais descontraída. Você está ali tendo um momento afetivo com a sua criança, lendo para ela. E ela também vai ter esse momento de leitura, onde ela vai descobrir as palavras, vai descobrir como lidar com a emoção. Outro recurso que você pode fazer uso são as músicas. Hoje também, a nossa comunidade educativa está muito preocupada com isso, porque a gente está na era onde está todo mundo muito agitado, inclusive as crianças, principalmente por conta do uso de telas. As crianças ficam, sim, impacientes, hiperativas, aí a gente acha que é alguma doença que está acontecendo ali, mas não. Às vezes a criança só está muito exposta ao uso de telas. O que você vai fazer? Diminui a tela, se a tua criança está muito exposta, reduz para 1 hora ou até menos, isso vai fazer super bem. Atividade física e faz a leitura ali com a sua criança e usa a música. Dança com a tua criança, dá um Google lá sobre músicas sobre raiva, ira, que hoje as crianças são bem revoltadas, né? Assim, ficam bem iradas e quer descontar através do tapa. Você vai ensinar ela a lidar com essa frustração, com essa raiva, de uma forma positiva. Temos mais perguntas? Temos sim. Beatriz, Rio de Janeiro. Olá, Beatriz, bom dia. Bom dia, Rio de Janeiro. Valeu, Bangu. Como trabalhar a disciplina sem ser punitivo na sala de aula? Disciplina na sala de aula, às vezes, é uma dificuldade de trabalhar, né? Você está ali como educador, você tem no mínimo 25 crianças para dar conta, e eu sei que é muito difícil. Difícil não, vamos mudar a palavra para desafiador? Trabalhar hoje em dia com 25 crianças, onde a gente também tem um contexto de crianças incluídas, é desafiador, né? A gente corta um dobrado, mas fica tranquila que tem solução. Para trabalhar a disciplina na sala de aula, o primeiro recurso que você pode utilizar são os combinados. As crianças, principalmente estão ali na pré-escola, a partir dos 3 anos é creche, tá? Mas a partir dos 3 anos, isso já vai sendo trazido para a criança em sala de aula de uma forma muito positiva e muito potente. Por quê? Porque no próximo ano, a partir dos 4 anos, a criança já vai entrar na educação primária, que é a pré-escola. 4 e 5 anos é a época da pré-escola, onde os combinados são muito mais categóricos, né? Precisam ali ser respeitados. Você está ensinando a criança a lidar com essa nova dinâmica. Mas vamos botar no contexto onde a criança já vem trazendo isso de casa, né? Porque a gente imagina que os pais já trazem ali para a criança um limite. Essa fase dos 3 anos é onde eles estão começando a compreender a diferença entre o outro e o eu. Então, eles já começam a internalizar essa questão de limite, né? Você vai trazendo ali de uma forma afetiva, carinhosa, gentil. Hoje a gente fala muito de disciplina gentil. Então, os pais já vão trazendo isso para a criança. Na sala de aula, o que você vai fazer? Traz ali os combinados para as crianças. Combina mesmo, no caso, bota ali todo mundo em roda. Fala, crianças, o que vocês acham que não pode ter na sala de aula? A criança é riquíssima, ela vai trazer diversos contextos, diversas situações do que não pode ter na sala de aula. E isso vai ser muito positivo. Aí vocês vão fazendo lá, você como professora, educadora, vai fazendo lá aquela relação do que a criança disse que não pode acontecer, não pode ter em sala de aula. A partir disso, você gera um mural na sala de aula com esses combinados, o que pode e o que não pode. A criança vai saber identificar. Toda vez que acontecer um comportamento que está inadequado para aquele momento, volta-se para o combinado. Olha lá, ó, nossos combinados. Isso aqui que você acabou de fazer pode? Brincar dentro da sala de aula na hora que a gente está conversando pode? A criança vai te responder porque ela já sabe que não pode. Outro recurso que você pode lançar mão e usar e abusar é o quadro de rotina. Por quê?
A rotina traz estabilidade para a criança. As crianças estão num ciclo, volto a dizer, de muita ansiedade. E fora esse ciclo de ansiedade, a criança já tem ali aquela excitação natural, ela está sempre muito elétrica. Quando você faz lá o caderno de rotinas, ela vai ter lá, saber, cheguei, o que eu preciso fazer? Organizar minha mochila. Depois de organizar minha mochila, o que a gente faz? A rodinha. Pra que vai fazer a rodinha? Pra cantar uma musiquinha? Pra conversar sobre o que aconteceu no final de semana em casa? Aí depois lá da rodinha, vai começar a primeira atividade, ou então é banheiro. Você, como educador, tem autonomia para executar e organizar o que vai acontecer na tua sala de aula com as tuas crianças. Então, utilize esse recurso todos os dias e tenta sempre manter uma previsibilidade. O que é isso? Constância. Se primeiro a criança organiza a mochila, todos os dias primeiro ela vai organizar a mochila. Se depois você faz a rodinha todos os dias. Pergunta como é que está o tempo, que tem ali aquela chamadinha do tempo, né? Como está o clima hoje? Pergunta todos os dias. Por quê? Isso traz segurança para a criança. Isso traz autonomia, porque ela já sabe o que vai acontecer. E isso traz tranquilidade para você, educador, que está aí sofrendo nesse desafio de educar e trazer limite para essa criança, tá bom? Usa as dicas e depois volta aqui para contar pra gente. E também você pode ir lá no YouTube, no canal Rádio Galiza e deixar o seu comentário no vídeo, tá? Porque após esse ao vivo aqui na rádio, vai estar esse material todo disponível lá no nosso canal do YouTube. Próxima pergunta. Só uma correção, Judete. Canal Galiza TV. Rádio Galiza é o site. Galera, muito obrigada, querido diretor. Lá no YouTube é canal Galiza TV e radiogaliza.com.br Na web. na web, ok? Próxima pergunta. Robson Alves, da Polônia. Olá, Robson, bom dia. Um beijo polonês. Eu ainda não falo polonês, mas em breve mandarei um beijo em polonês para vocês, tá bom? É verdade que a música pode acelerar o aprendizado na primeira infância? É verdade, sim, é fato. Por que a música acelera o aprendizado na primeira infância? Porque a criança, em primeiro lugar, ela é uma esponja. Então, tudo ela absorve com muita facilidade. E a música é um recurso aonde tem o ritmo da música. O nosso corpo já é naturalmente musical, ritmado. Então, quando a criança escuta música, aquilo dali já começa a entrar no corpo, porque, olha, pasma, a música vai no nosso inconsciente. Ela não vem em primeiro lugar para o nosso cérebro consciente. Ela vai para o nosso inconsciente. Então, por isso que às vezes você está lá distraído, mas você começa a ouvir uma música e o corpinho já vai, ó, se remexendo, dançando. Para a criança, isso é com muito mais facilidade, porque eles estão o tempo todo absorvendo. Então, essa música já está entrando para ela. Agora, se você traz uma música com uma letra educativa, tem umas musiquinhas agora muito legais sobre banho, por exemplo. Você quer educar a criança a tomar um banho de forma correta, adequada? Vai lá, dá um Google, vai no YouTube, baixa uma musiquinha de música, tem uma música chamada Banho, inclusive. Bota essa música, a criança já vai trazendo aquela letra ali de uma forma lúdica. Na pedagogia a gente chama de lúdico. O lúdico é a brincadeira. Então ele já vai trazendo ali daquela forma brincante e vai aprendendo. Logo, música é potencializador de aprendizado. Quer que uma criança aprenda algo? Pega uma música que tem a ver com aquele determinado tema ou assunto e traz. E outra coisa, repetição. Já achou a música do tema? Repita essa música diversas vezes. Vou trazer aqui para vocês um contexto. Na escola da minha filha, recentemente, eles começaram a usar uma música sobre aprendizagem, que fica falando assim, eu aprendo com você, A minha filha amou essa música.
E agora ela canta direto e fica pedindo para colocar várias e várias vezes. Por quê? Porque ela já começou a internalizar que ela pode sim aprender com outras pessoas. Fora que a música é divertida, né? A gente já falou que a música cria essa conexão. Então você, além da música ser um potencializador de educação, você também pode aproveitar esse momento para criar conexão. Como? Dançando com a criança. Se você tem criança, dança com a tua criança. Se você não tem criança, dança sozinho. Porque ela também ajuda adulto a se desenvolver, tá? Pense você não. Durante a faculdade tem uma amiga que me contou que ela não conseguia gravar a questão dos substantivos, né, do português. Tem uma música no YouTube que é Chiclete. Ela falou que ouviu essa música algumas vezes e ela gravou todo o conteúdo. Nunca mais esqueceu. Então a música, até para nós adultos, é riquíssima no aprendizado porque ela deixa as conexões fortes a ponto de você nunca mais esquecer do aprendizado. Temos mais perguntas? Temos sim, Gigi. Manda ver. Fernanda, Paraná. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Paraná. Como lidar com crianças que apresentam dificuldade de adaptação no início do ano letivo? Fernanda, vou te contar que é um desafio. Somente para você, eu acredito que pela sua pergunta você deve ser mãe. Então, o que você tem que fazer? Em primeiro lugar, acalma o seu coração, tá? Porque a fase de adaptação, por mais que a criança já esteja frequentando a escola, é para a criança um novo. Por quê? Vamos colocar no contexto onde a criança já frequenta a escola. Ela ficou de férias um mês. Então, voltar para essa rotina da escola toda de novo, com professores novos, amigos novos, cria na criança uma sensação de ansiedade e inquietação. Então, você já sabe que a criança vai estar nesse looping de ansiedade e inquietação. Você, como mãe, tem que trazer para ela essa paz, essa tranquilidade, no sentido de que, olha, tudo bem sentir o que você está sentindo, você valida o que a criança está sentindo, tá? Nunca invalide o sentimento da criança, porque ela sente aquilo dali de uma forma muito profunda. Então, em primeiro lugar, valide o sentimento da sua criança e converse com ela. Olha, eu sei que você está ansioso, que você vai ter amiguinhos novos, professores novos, mas eu estou com você. Qualquer coisa, eu vou estar lá fora te esperando. Então, você já tranquilizou o seu coração, você já sabe que a criança vai ter esses sentimentos, você sabe que ela vai chorar. Ela pode até gritar também, se jogar no chão. As crianças têm esse impulso, tá? É natural. Mas a primeira coisa que você tem que ter em mente é: você é o centro de calma da sua criança. Você. Então você vai entregar a criança para a professora, a criança vai chorar um pouquinho, mas você vai dizer para ela: olha, eu estou lá fora te esperando. Ou então, você não vai mentir para a criança e dizer que está lá fora quando você não está, tá? Nunca minta, porque a criança também sabe disso. Então, se você precisar ir trabalhar, olha, estou deixando você aqui com a sua professora tal. Vamos dizer que é o nome da professora Maria. Estou deixando você aqui com a professora Maria, ela vai cuidar muito bem de você. Você vai brincar com seus amiguinhos hoje, vai se divertir. Eu estou indo trabalhar, mas se você precisar de mim, pode pedir para a professora me ligar. Isso traz segurança para sua criança. Por quê? Você validou o sentimento dela, você disse que você está indo, mas que se ela precisar de você, ela tem como te encontrar, que você vai voltar. Porque a criança também tem... Não pense que vocês não, eu busco todo dia. A criança fica com essa sensação de que você não vai buscar, tá bom? Então, o que você vai fazer? Valida a tua criança, conversa com ela, diz que você volta depois. Ou se você tem a oportunidade de ficar do lado de fora um pouquinho, fica do lado de fora um pouquinho esperando para ver se a criança realmente vai parar de chorar ou se ela vai prolongar esse choro. Porque choro demais aumenta a ansiedade e naturalmente no dia seguinte a criança não vai querer voltar para a escola, tá? Agora, colocando no contexto de que é a primeira vez na escola, a escola mesmo já fornece o período de adaptação. O que é esse período de adaptação? Pelo menos ali nos primeiros 7 dias,
a escola vai deixar a criança, manter a criança lá por um horário reduzido. Se for uma creche, creche geralmente pega de 7h30 às 3h30 da tarde, ou de 8 às 4, por aí. A creche vai ficar com essa criança meio período, ou seja, até o horário do almoço. A criança entrou 7h30, ela vai ficar ali até no máximo 11h30, considerando que a criança se acalmou e parou de chorar. Se a criança chorar muito, além da conta, e não conseguir se acalmar, a creche vai te chamar antes desse horário. Mas você já sabe que tem ali de 7 a 15 dias, que é o período de adaptação, onde a criança vai ficar nesse horário reduzido para se adaptar. Inclusive você também, mãe. Porque se é a primeira vez que seu filho está indo para a escola, é a primeira ruptura que você está tendo. De deixar a sua criança em outro ambiente, com um outro responsável. Então você, mãe, também fica sentida. Você fica assim, ai, meu filho tá lá e eu tô aqui. Nossa, isso também mexe com as nossas emoções. Então, mantenha-se tranquilo e saiba que essa fase passa. Você só precisa usar esses recursos que eu te dei, tá bom? Um beijo, coloque em prática e depois volta aqui pra contar pra gente como foi. Próxima pergunta? Sim, tem mais perguntas. Vamos embora que hoje a gente tá aqui pra responder todas as perguntas e não deixar ninguém com dúvida. Lúcia, São Paulo. Bom dia, Lúcia. Bom dia, São Paulo. Olha, minha filha tem 5 anos e não gosta de desenhar nem de colorir. Isso pode afetar a coordenação motora dela mais para frente? Com certeza, Lúcia. Primeira coisa, criança que não gosta nem de desenhar nem de colorir tá com alguma disfunção, tá bom? Então, o que eu vou te indicar? Investiga, porque criança em si adora ver cores, múltiplas cores, desenhar, rabiscar. Eles têm essa curiosidade natural de pegar, de fazer. Às vezes você tá vendo que tem criança que rabisca a parede, a gente sabe que tem muita criança que rabisca a parede. Isso já é natural da criança, pegar e sair rabiscando tudo em todos os lugares. Então, Lúcia, primeiro, verifica se você tem todos os materiais. O que são todos os materiais? Se você tem um lápis de escrever, se você tem giz de cera. Tem um giz de cera chamado Meu Primeiro Giz. Ele é desse tamanho, bem grosso. Se a sua criança está ali entre 4 e 6 anos, ou até, vou dizer uma coisa pra você, até antes disso. Vamos lá, a criança já está com 1 aninho, você pode oferecer esse Meu Primeiro Giz, claro, com supervisão do adulto, tá? Nunca deixe a criança sozinha com material nenhum, porque embora seja tóxico, ela pode levar a boca, achar que é interessante comer, morder, mastigar. As crianças fazem isso também, somente nessa fase de 1 ano, estão muito oral, tudo vai na boca. Então pode comprar aí esse Meu Primeiro Giz, vem com 6 cores e oferece para a criança. Vê se você tem esse material. Se a tua criança já é maior do que 3 anos, pode ser aquele giz comum, né, giz de cera, lápis de cor, tinta também, criança adora tinta, cores. Utiliza esses recursos, vê se você tem, se você não tiver, compra. E vai fazendo teste com ela em casa primeiro. Oferece os materiais de pintura, oferece um caderno de desenho. Eu aconselho a você ter um caderno de desenho só para a tua criança, em vez de ficar dando folha 4, compra aquele caderno de desenho, oferece. E tira esse momento para que vocês possam fazer isso juntos. Porque pode ter uma série de fatores aí acarretados para ela não querer desenhar. Então, compre os materiais, faça desse momento um momento de vocês. E se você sentir que mesmo você dando esses recursos não está engrenando, leva para uma avaliação. Quando você for na próxima consulta com o pediatra, conversa com o pediatra, que ele vai te indicar, ou até na escola, se a tua criança já estiver na escola, conversa com o professor, ou com o psicopedagogo, ou com o coordenador da escola, sobre essa tua preocupação. E nesse caso ele vai te indicar, te direcionar para quais os próximos passos você pode tomar, tá bom? Temos mais perguntas? Temos sim, José. Pode mandar. Fernanda, São Paulo. Bom dia, Fernanda de São Paulo. Professora, como vocês lidam com aquela fase em que a criança pergunta por quê para tudo?
Fernanda, essa é muito boa, porque inclusive eu tô passando por essa fase. Pra quem ainda não sabe, além de pedagoga, eu sou mãe, casada, eu tenho 2 filhos. Então, essa fase vai chegar pra todos, tá? E muita gente também já passou por ela. Por quê? Por quê? Por quê? Porque que a criança pergunta muito por quê? Porque ela tá aprendendo. Então, vai ser natural ela perguntar o tempo todo o porquê das coisas. Ela não é como nós adultos, que já passamos por todas essas fases, já vimos diversas coisas, a gente conversa com muitas pessoas. Não, a criança é tão pura que ela chegou agora, então ela ainda está absorvendo cada coisa, cada situação. Então, quando ela te pergunta por que tal coisa, é porque ela está tentando criar um pensamento concreto acerca daquilo dali. Até os 3 anos, mais ou menos, a criança ainda é muito concreto. O que é concreto? Ela tem que pegar, ela tem que ver, ela tem que sentir, ela tem que botar na boca, ela vai engatinhar, ela vai começar a andar, ela vai começar a observar, ela vai passar pela fase da imitação, vai imitar você, vai imitar o pai, vai imitar outras pessoas que estejam ali no entorno constantemente. E quando ela começa a falar, ela também começa a imitar a fala dos adultos. Tem criança muito engraçada. Recentemente eu tive contato com uma criança que ela fica dizendo assim: ah, porque eu vou meter o pé pra ir embora, pros lugares. Às vezes ela fala, ah, eu vou a tal lugar, ela fala, eu vou meter o pé. Mas por que ela fala isso? Porque ela tem contato com um adulto, que é um dos cuidadores principais, aonde ele repete várias vezes pra ela quando eles vão sair: ah, vou meter o pé, vou correndo, tá? Então a criança traz aquilo dali para ela como uma forma de adquirir, né, de forma afetiva, como os cuidadores falam com ela. Então ela vai trazer essas questões de fala também para ela. Então, trazendo para o porquê, primeiro, ela que está conhecendo, ela precisa conhecer as coisas, então ela vai te perguntar. Segundo, ela precisa ter conexão, né, com aquele ambiente, com aquelas pessoas, então vai perguntar muitas vezes por quê. E terceiro, você tem que ter paciência, tá? Eu sei que como a gente como adulto, nossa, já veio perguntar por quê de novo. Raros são os adultos que se empolgam com esse porquê excessivo da criança, tá? Que eu sei que todos vocês aí têm dificuldade com isso. Mas se coloque no lugar da criança, como se você também estivesse aprendendo. Então, veja isso como uma coisa legal e positiva. Caramba, meu filho está perguntando porque ele tá interessado, ele está aprendendo, ele está se desenvolvendo. E se você sentiu que vai perder a calma antes de responder, respira. 1, 2, 3 segundos. E aí fala, oi amor. Ah, por que tal coisa? E vai trabalhando com aquilo com a criança. Tenha sempre respostas curtas. Quanto mais nova a criança, mais curta a resposta. Ah, por que o céu é azul? Aí você pode dizer, ah, porque Deus fez assim. Se você é espiritualista, você tem a ver com Deus, porque Deus fez assim. Então, ah, por que o céu é azul? Ah, porque na ciência dizem que o céu é azul. Quanto mais novinha a criança, mais curta a resposta. Porque ela vai assimilar aquilo de uma forma mais tranquila. Aí conforme ela for crescendo, a partir dos 6, 7 anos, você já pode dar respostas mais complexas. Mas nunca responda de forma evasiva e nunca com mentiras, tá? Tenha sempre ali, dentro do que a criança entende, traga sempre fatos reais. Bom? Temos mais perguntas? Temos sim. Rafael de Minas Gerais. Bom dia, Rafael. Bom dia, Minas Gerais. Professora, eu vejo muita gente falando que criança aprende mais brincando. Mas como saber se ela está realmente aprendendo ou só se divertindo? Olha, Rafael, vou te contar. A criança tem uma potencialidade incrível e ela faz as duas coisas, tá? Ela aprende e brinca ao mesmo tempo. Por quê? Porque a brincadeira para a criança, na verdade, é uma ferramenta de aprendizado.
tudo que a criança vai brincar, né, vai utilizar naquele momento ali, ela está utilizando internamente para criar conexões, para se desenvolver. Agora, como é que você, adulto, sabe que isso realmente está surtindo efeito? Ano passado, a minha filha estava numa creche onde tinham muitas mães que diziam que os seus filhos não estavam aprendendo nada. Sendo que muitos desses adultos que falam que o filho não está aprendendo nada, que ele só brinca na creche, não entendem como funciona o processo de desenvolvimento da criança. Olha, você oferecendo estímulo para a criança ou não, ela está se desenvolvendo fisicamente, tá bom? Intelectualmente. Porque conforme os dias passam, os anos passam, a criança está amadurecendo. Intelectualmente e fisicamente, ela está crescendo. Agora, se você oferece estímulos, esse desenvolvimento acontece de uma forma mais proativa, mais ativa, mais fácil. A criança vai adquirir ali os conhecimentos de forma ativa, tá? Agora, essas mães que comentavam que a criança não estava aprendendo nada, muitas delas não tinham essa ciência de que a criança está se desenvolvendo independente do adulto oferecer o estímulo. Agora, você vai brincar com a tua criança. Se você cantou uma musiquinha para tua criança e a tua criança está cantando com você, ela está aprendendo, tá bom? É sinal de que ela já criou essas conexões de afetividade com a música, de lembrar da letra. Então, isso quer dizer que a tua criança já adquiriu conhecimento. Se você começa a contar para a criança, a criança fala 2, aí você 3, a criança vai ali completando o que você fala, essa criança já tem senso numérico. Se você tem o hábito de ler para a tua criança e a sua criança, antes de você dizer o que está escrito ali no livro, a criança já contou a história, ou seja, ela viu a imagem e contou algo, mesmo sem fazer a leitura da palavra, ela está aprendendo. Se a tua criança está ali na fase do desfraude, ela já está começando a ir ao banheiro sozinha, né, ou pedindo, na verdade vamos começar pelo pedir, você está desfraudando a sua criança, você está tirando a fralda e está ensinando a criança a ir no banheiro. A tua criança está começando a avisar xixi, cocô, ela está aprendendo. Então, como você sabe que a tua criança está aprendendo? Observando a tua criança e vendo se ela está dando esses feedbacks. Porque tudo isso mostra que a tua criança está aprendendo. Então, voltando lá para aquelas mães da creche, elas estavam falando de conhecimentos formais. Elas queriam que as crianças já soubessem contar, já soubessem ver o alfabeto, já soubessem as vogais. Nem sempre a criança vai trazer esse conhecimento de primeira. Primeiro, a criança precisa internalizar como ela se vê no mundo. Ou seja, como ela se relaciona com ela mesma, como ela se relaciona com o outro. Se ela já sabe dizer o que sente, o que deseja. Ou seja, a criança quer uma água. E a criança te pediu a água, é sinal de que ela já aprendeu. Que primeiro eu senti, tô com sede, depois eu pedi, então ela já sabe que se ela pedir ela vai ter, e você deu. Completou o ciclo de aprendizagem. Por aí você já sabe que a tua criança está aprendendo. Agora, você quer saber de uma forma mais ativa, né? Qual é as competências que meu filho tem que desenvolver com 3 anos? Quais são as competências que o meu filho tem que desenvolver com 4 anos? Você pode dar um Google e pesquisar quais competências e habilidades a criança tem que desenvolver aos 3 anos. E aí você verifica se o que a tua criança está apresentando está de acordo com o que deveria para aquela fase de aprendizado. Ou então, se a sua criança já está na escola conforme essas crianças que eu acabei de citar estavam, pergunta diretamente para a professora. Tem reunião de pais, gente. A reunião de pais é para isso, uma ferramenta onde os pais vão saber como é que estão os seus filhos para poder manejar ali como ele vai direcionar os próximos aprendizados. E se a criança não adquiriu, ele vai ajudar a adquirir. Se a criança já adquiriu o conhecimento, você como pai ou educador, você vai potencializar. Então pergunta para o educador do teu filho, como é que está meu filho? O
O que você acha que ele está precisando desenvolver? O educador vai conhecer o teu filho muito bem, tanto quanto você. Por quê? Porque a tua criança passa 8 horas por dia lá com ele, 5 dias por semana. Então ele vai trazer para você uma base de recursos para que você possa adequar o aprendizado do teu filho à faixa etária adequada. E como você pergunta inicialmente como é que eu sei, é dessa forma que você sabe. Observa o comportamento do teu filho, observa como ele faz e que feedbacks você está dando para ele. E você vai ver que teu filho vai estar maravilhoso, tenho certeza. E se não tiver, você leva para um profissional avaliar, que eles vão te ajudar. Temos mais perguntas? Temos sim, professora Judete. Marcelo Alagoas. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Alagoas. Estou aqui ouvindo a Rádio Galiza diretamente de Ponta Verde, Maceió, Alagoas. Programa muito bom, estou aprendendo muito. Professora, como envolver os pais na tarefa escolar? Presumo que você é educadora. Primeira coisa que você vai fazer para envolver os pais, primeiro, pense assim. Se eu ainda não estou numa escola, num contexto escolar, onde os pais são participantes ativos da comunidade escolar, você pode começar fazendo uma reunião. É o primeiro passo. Porque eu digo que combinados fazem muitos frutos positivos, tá bom? Então, se você ainda não está nesse contexto onde os pais são participativos, onde a escola semeia esse norte, né, de participação, convide os pais. Primeiro, converse com a tua coordenadora, tá? Teu coordenador pedagógico. Se você é um coordenador pedagógico, traga essa proposta para as suas professoras e alinhou tudo que precisa ser alinhado, que vocês querem trazer para os pais, convide os pais para uma reunião. É o primeiro passo. Agora, se você já está numa comunidade onde os pais, você manda atividades para casa e os pais não participam, você tem que começar a motivar. Como? Se você provavelmente, se você já está nessa comunidade onde os pais precisam participar e não estão participando, chame esses pais para uma conversa. Olha, o nosso combinado no início foi que vocês participassem, que vocês estivessem conosco nas tarefas e atividades das crianças. Por quê? Porque isso é muito importante, a família participar do contexto escolar. Porque a criança passa muito tempo dentro da escola, mas a outra parte do tempo eles estão com as famílias. E a família é o primeiro lugar onde tudo começa, a sementinha começa. Eu estou incluída num núcleo aonde nós precisamos participar das atividades dos nossos filhos. E eu achei isso super positivo. Por quê? Porque eu tenho aquele momento ali de integração com a minha filha com as atividades que ela precisa desenvolver para a escola. Ou seja, eu estou complementando as atividades que ela está fazendo lá. A proposta mais recente foi de fazer um chapéu divertido. A gente pensou num tema, minha filha escolheu o fundo do mar e vamos começar a fazer. Já iniciamos ali o projeto e agora vamos botar a mão na massa. Então você, como educadora, traz os pais para esse contexto. Se são alguns pais, chama no individual, pergunta o que está acontecendo, que às vezes a família é monoparental. O que quer dizer? É só a mãe, ou é só o pai, ou a criança às vezes é cuidada por avó, que precisam dar dinâmica no dia a dia, trabalhar fora. Isso não está isentando a pessoa de executar as atividades, tá? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que se essa família tem essa dificuldade em participar, você já sabe que vocês vão criar um combinado aonde essa família vai trazer de uma forma muito ativa essa participação
Eles têm que participar, afinal os filhos são deles, a criança são deles. Então, é uma via de mão dupla. Eu te entrego, você me entrega e nós fazemos parte dessa corrente. Compreende? É uma relação mutualista. Para o quê? Em prol do desenvolvimento e aprendizado da criança. É simples, pessoal. Não tem dificuldade. É mão na massa. Mas você já sabe, como educadora, que você terá que ter um grande recurso, que é a paciência. Eu sempre costumo dizer, costure o saco da paciência. Então, se mais uma vez essa criança não participou, traga para ela os prejuízos, para esse pai, para essa mãe, os prejuízos da criança não estar participando. Olha, tivemos atividade X, a criança não trouxe, ele foi o único que não participou, ficou chateado. Traga para esses pais os prejuízos da criança não estar participando. Você vai ver que isso é um grande motivador para os pais aí que estão deixando a desejar, tá bom? Gente, eu agradeço a todos vocês, ouvintes, agradeço aqui os nossos colaboradores da Rádio Galiza, o nosso diretor. Estamos seguindo para o nosso fechamento. Recapitulando, hoje começamos a falar de que palavras e atitudes nós estamos semeando para criar ambientes, pessoas, um ser humano, construir um ser humano melhor. E para isso, a mudança, como a gente falou naquele primeiro episódio do BaobaCast, começa em você. Então, você é a mudança que quer no mundo. Traga isso para dentro de você como um recurso potente. Depois que você já começou a internalizar essa mudança, você vai começar a falar de forma mais ativa sobre essa mudança. Agradeça. Seu filho fez uma ação positiva para você, agradeça. Sua criança está em pleno desenvolvimento, parabenize com palavras. Abraça, beijo, mas traga palavras positivas. Use os livros como uma ferramenta poderosa para criar crianças melhores e mais conexão. Olha aqui, eu já estou aqui com meu jovem maravilhoso. Ele está sempre conosco, está sempre trabalhando comigo, onde eu vou, ele vai junto. Por quê? Porque ele já está vendo essa ação no dia a dia. Concretizando o que a gente vem falando nesses últimos programas, é que tudo tem que convergir numa ação. Que sementes que você está plantando no solo fértil da sua vida? Plante sementes positivas, com pensamentos, palavras e ações. Comece a gerar a mudança que você deseja. Eu agradeço a você, ouvinte, que participou aqui conosco hoje. Eu agradeço nossos patrocinadores, Raimundos Bar, Baobá Soluções e Educação, Clementino, com o seu material riquíssimo de computadores. Todos esses parceiros vão estar na descrição do nosso canal e também lá no site. E com certeza eu quero mandar um beijo para o nosso querido Rafael, que conduz o programa maravilhoso Axé World. Ele também é um dos nossos parceiros. Estará na descrição do vídeo, estará lá no na nossa rádio, ali na página, né, de divulgação. Procure esses trabalhos. Se vocês querem mudar a sua vida, transformar a sua energia, o seu ambiente, entre em contato com o Rafael. Pai Rafael de Choguian. Ele é maravilhoso e vai trazer para você essa serenidade que você tanto procura. Eu quero deixar para você um beijo, o meu agradecimento e até o próximo programa BaobaCast, onde vamos iniciar uma série falando sobre educação ativa. Tudo isso que a gente falou aqui hoje vai culminar no próximo programa. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!